salvação em Cristo Jesus. Semana passada, então, eu preparei um material, um esboço, né? Uma ideia do que nós refletiríamos, que foi sobre a escatologia no Antigo Testamento. Dessa vez, então, eu formalizei o material completo, mas, claro, a escatologia é muito ampla, apenas algumas ideias coloquei no material, e aí que vocês receberam, mesmo que agora quase em cima da hora, mas isso é só para vocês terem posteriormente, para depois voltarem, olharem e aprofundarem depois em outros tempos. Em 12 páginas, apenas para reunir alguns pontos que são os mais importantes da nossa escatologia cristã católica. Vou abrir 2 momentos para perguntas para os que quiserem depois. Vou repassar um pouco aquilo que nós fizemos semana passada do Antigo Testamento, fazendo inclusive uma exposição com as ideias principais que nós falamos. Depois, quem quiser fazer algumas poucas perguntas referente àquela temática, poderá fazer. E logo passarei, então, para a escatologia do Novo Testamento e para alguns temas que aparecem na doutrina católica, que são os temas de céu, purgatório e inferno. Depois passarei por esses pontos, para nós fecharmos assim. Voltando, então, ao tema da semana passada, que a gente já deu uma ideia, que é a escatologia no Antigo Testamento. Vou fazer a exposição com essas ideias que nós estudamos na semana passada. Jaqueline, se estiver ligado ainda, você só confirma para mim se, na hora que eu abrir aqui, se o material vai aparecer aí. Tá bom. Chegou aí, não? Ainda não. Aí. Chegou então. Chegou, né? Chegou. Chegou. Bem, escatologia cristã católica, é isso que está aí, né? Chegou aí? Isso mesmo, Frei, escatologia cristã católica. Tá bem. Bem, então, fazendo um repasse de alguns pontos que nós fizemos semana passada, a escatologia do Antigo Testamento, né? Só para a gente se fixar nos pontos que falamos na semana passada. Essa parte, então, que a gente escolheu para estudar, chamada escatologia, que é essa parte de estudo sobre as últimas coisas, aquilo que nós, então, assim, temos um estudo, uma certa ideia, mas, é claro, sempre muito limitado, porque a gente reflete a partir do nosso ponto de vista humano. E tudo isso está muito mais ligado ao mistério de Deus. E não sabemos, depois, então, da nossa passagem aqui na Terra, a gente, então, acredita, tem a fé e a esperança neste fim nos braços de Deus, não, destino, por exemplo. Não seria correto dizer exatamente um fim, né? Porque é sempre uma linguagem muito humana, começo e fim é uma linguagem humana, mas para Deus o que existe é eternidade, isso não significa tempo, não tem nem começo e nem fim. Mas na nossa linguagem, então, o que a gente fala é sobre esses últimos momentos que nós encontraremos após a morte. Falamos sobre a questão da vinda do Senhor, aí aparecem na doutrina os temas de juízo, purgatório, céu, inferno e etc. Todos esses elementos a gente chama de escatologia cristã católica, porque também pode ter na escatologia cristã protestante, luterana, evangélica, enfim, pode ter outras interpretações, outra maneira de entender esses temas aí da escatologia. Por isso é melhor chamar escatologia cristã católica. Que é esse discurso, então, sobre o futuro que já se pode experimentar hoje pela fé. Isso é assim como que a igreja entende os temas da escatologia. É algo que nós, então, já temos esperança de alcançar, mas, ao mesmo tempo, pela fé,
a gente já começa a experimentar mesmo nos dias de hoje. Por isso, a escatologia, mesmo que pense em coisa futura, não nos leva a ser passivos diante da realidade histórica do mundo presente, mas pelo contrário, se nós então acreditamos na salvação, acreditamos no futuro e na comunhão plena com Deus, mais ainda deveríamos nos comprometer com as coisas do mundo e viver dignamente. Então, é um pensamento para o futuro, mas que, ao mesmo tempo, deve nos ajudar a experimentar e a viver bem o presente. E é isso que a fé cristã deve nos fazer. Depois, lá do ponto do Antigo Testamento que nós vimos, falamos sobre o problema da questão da morte, o sentido que o Antigo Testamento dá para a vida e o sentido também que dá para a morte, que vai passando por etapas diferentes. Uma etapa um pouco mais negativa, em que a morte é o fim de tudo, todo mundo vai para o mesmo lugar e ali não tem mais o que fazer, enfim, acabou. E depois passa para um outro aspecto, que é o aspecto de que, mesmo após a morte, é possível estar em comunhão com Deus, aqueles que são fiéis, justos e comprometidos com a aliança. E mesmo após a morte, aqueles que não se comprometeram com a aliança, então, é que ali podem se perder. Há, então, a concepção de que há alguma coisa depois da morte. Para os justos, a salvação, e para aqueles que não foram justos, a condenação eterna. Começa, então, a desenvolver esse pensamento. E, de forma, assim, simples ainda, não muito desenvolvida, começa a aparecer também, já no Antigo Testamento, nós vimos a questão da ideia de ressurreição. Claro que vai ser esclarecida e aprofundada no Novo Testamento. Mas no primeiro Testamento, no Antigo Testamento, então aí o homem considerava a vida como o maior dom de Deus. A vida como um lugar no qual nós estamos em comunhão com Deus. E Deus é a própria essência dessa vida, é a fonte dessa vida. Vários textos bíblicos demonstram essa realidade. Deus como aquele que é a fonte da vida. Os salmos normalmente refletem isso. O Salmo 36, por exemplo, mostra exatamente isso. Essa concepção da vida que como o maior dom de Deus e Deus como a fonte dessa vida. Mas a vida, então, na primeira concepção que nós temos, numa primeira parte aí do Antigo Testamento, a vida ela é realizada, inclusive plenamente realizada, na sua condição terrena. Os sucessos que o homem alcança, aí a produção, boa colheita, a riqueza, a fama, uma família numerosa, a conquista de territórios e a vitória sobre inimigos, todas essas coisas são as realizações que o homem tem na vida, então, terrena. Isso já era, então, um sucesso. E aí, então, se lutava para alcançar uma vida boa, abençoada, uma vida plena, através, então, da conquista de coisas terrenas. E, por outro lado, também os males, a condenação, digamos assim, aconteceriam na vida terrena também. Os fracassos, as derrotas, as doenças, a infertilidade, a esterilidade da família, todos esses males, todas essas questões vinham como que aquela pessoa que teve uma vida ruim, uma vida que não foi sucesso, não foi boa, por isso não foi uma pessoa abençoada por Deus. Diversos textos mostram isso. O texto de Jó, por exemplo, é essa situação meio conflituosa, que ao mesmo tempo era um homem com saúde, com uma grande riqueza, filhos saudáveis, empregados, muito sucesso, um homem justo e que, ao mesmo tempo, demonstrava que era um homem abençoado por Deus, mas depois vem, então, o fracasso, a doença, a perda dos bens, dos filhos, e tudo isso
parecia então que aquele homem que era abençoado passa a ser um homem condenado, um homem então maldito. Mas isso era para demonstrar que mesmo os bons nesta terra podem ter fracassos. No entanto, devem manter a sua esperança na visão de Deus, que vai além então desses percalços da vida presente. Aí vem um sentido então negativo da morte no Antigo Testamento. Os textos que mostra para nós, já citei o texto de Jó, mas tem também o Salmo 49, que fala então que o homem morre e entra na terra das trevas, na escuridão. Uma terminologia do Antigo Testamento é um termo chamado Sheol, que depois, em grego, passou a também chamar um termo Geena, e que são termos simbólicos para demonstrar essa mansão dos mortos, região da morte, a sombra da morte. São termos que a gente depois passa até a utilizar. No Novo Testamento utilizará também alguns outros termos referindo-se à morte como algo negativo, mas esse é o primeiro ponto, então, que temos. A morte com o sentido negativo. Trevas, escuridão, que é uma volta ao pó, e onde o lugar em que Deus se esqueceu, não há mais comunicação com Deus, é também fonte de impureza, por isso ninguém poderia se aproximar, então, do morto, e tocar em alguma pessoa morta era também tornar-se uma pessoa impura, e todos deveriam, então, se afastar do morto, e dessa forma também fazer o culto, uma oração, uma celebração, era algo completamente sem sentido. Então, fazia parte daquele ponto teológico e também cultural, um certo desprezo em relação à questão da morte, porque a morte era vista como um final, diante do qual não havia mais o que fazer. A ausência de comunhão, depois também a morte como fruto do pecado. O livro da sabedoria, inclusive, fala que a morte entrou no mundo pela inveja do diabo. Então, a morte como algo completamente fora dessa possibilidade de estar com Deus. Todo ser humano, nesse ponto de vista, todo ser humano, enquanto vivo, louva e bendiz a Deus. Depois de morto, já entra numa região da morte completamente fora da possibilidade de entrar em comunhão com Deus. E aí, porque a morte não tem nada a ver com Deus. A morte entrou no mundo como fruto do pecado, pela inveja do diabo. Então, quem morreu está totalmente separado de Deus. Uma visão. Depois passa a ter uma visão mais positiva. Alguns textos demonstram uma visão mais positiva. Colocando, então, que os bons e os maus, no início teria essa mesma sorte, mas depois, então, se pensa que essa confiança em Deus, aquele homem, aquela família que foi fiel à aliança, que confia no Senhor, mesmo depois da morte, então, ele não estaria totalmente separado deste amor de Deus. Deus poderia restabelecer a aliança mesmo com aqueles que haviam morrido, mas desde que tivessem sido bons durante a vida terrena. Aí vem a questão, então, do destino dos bons e dos maus. E entra com isso, então, o tema da ressurreição, mesmo que ainda não muito esclarecido, mas o tema da ressurreição. O Salmo 15 mostra um pouco essa realidade, dessa confiança em Deus, mesmo após a morte. Salmo 15, que fala sobre isso. O texto diz assim: porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. E o Jó, capítulo 19, também demonstra essa confiança de estar com Deus, mesmo depois da morte. Isso, claro, referindo-se àqueles que foram fiéis. Eu sei que o meu Redentor está vivo, diz Jó 19, e que no fim levantará acima do pó, mesmo com a pele aos pedaços, em carne viva,
eu verei a Deus. É um dos temas, inclusive, que aparece no Antigo Testamento, mas podemos dizer em toda a Bíblia, como é a ressurreição, como a questão da vida eterna, que vai aparecer, nós vamos falar sobre isso no Novo Testamento, mas antes, ali no Antigo Testamento, essa questão de ver a Deus, contemplar a face de Deus. Enquanto vivo, não era possível ver a Deus. Inclusive, tem um salmo que fala isso, né? Quando poderei ver a vossa face, Senhor? Enquanto vivo, então, não se via Deus. Não era possível ver a Deus e permanecer vivos. Os autores bíblicos falam isso, né? Não é possível ver a Deus e permanecer vivo, porque entendiam que ver a Deus significa, então, só após a morte. Ver plenamente Deus, contemplar a face de Deus, era uma questão, então, após a morte. Mas vem esse sentido já de positividade em relação à morte. Com, mesmo depois de morto, essa possibilidade de ver a Deus. O fato, então, da ressurreição, nós vimos semana passada, que aparece de uma forma um pouco mais clara em Macabeus, no livro, capítulo 7 do livro dos Macabeus, naquele chamado suplício dos 7 irmãos, lá do texto de Macabeus, em que os irmãos, então, eles vão sendo pressionados, vão sendo, então, tentados a renegar a fé, mas eles acreditam na ressurreição, e por isso eles permanecem firmes diante da condenação e da morte, permanecem firmes. Um texto, então, que reflete esta confiança na ressurreição, de um dos irmãos desses 7 que foram condenados, é esse texto de Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 7, e os versículos de 9 a 14. Pego apenas uma pequena parte, que diz assim: é uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que Deus nos ressuscite. Para ti, porém, certamente não haverá ressurreição para a vida. Então, esse jovem já carrega dentro de si uma confiança, então, na ressurreição, se ele permanecesse fiel. Embora, então, ele também acredita que aquele que estava condenando, o que estava perseguindo, por não estar correspondendo, então, ao plano de Deus, esse não ressuscitaria. Pelo contrário, esse iria entrar diretamente para a condenação. Para aquele, então, que estava sendo sacrificado, aí seria certa a ressurreição. Mas para quem estava condenando, estava matando, não haveria, então, a ressurreição. Entramos num dos pontos do Antigo Testamento, que também falei um pouco semana passada, que é o tema do Dia do Senhor, que aparece no texto dos profetas. O que é esse Dia do Senhor? Conhecido, então, como o Dia do Julgamento. Dia do julgamento, dia de vitória, mas também dia de derrota contra o pecado, contra todo o mal. E aí, então, o povo de Israel era convidado a pensar sobre esse dia do Senhor, que viria. Iria acontecer, então, esse julgamento. E todos, então, deveriam permanecer fiéis à aliança para que no dia do julgamento o Senhor pudesse fazer, então, a separação e aqueles que tivessem sido fiéis entrarem, então, para a salvação, sabendo que os que tivessem se perdido, que tivessem praticado idolatria, por exemplo, caído em infidelidade, não tivessem se convertido, esses, então, não iriam receber a glória da salvação. Alguns textos, então, refletem essa realidade. O texto de Isaías, capítulo 2 de Isaías, pego apenas um versículo para mostrar isso. Isaías diz: porque o Senhor dos Exércitos terá um dia para exercer punição contra todo ser orgulhoso. Punição é ser orgulhoso e arrogante. Sentido, então, desse dia do Senhor como um dia, inclusive, de punição contra todos aqueles que fossem orgulhosos e arrogantes. Dia do Senhor, então, conforme Amós, um dia que ninguém escaparia. Quer dizer, bons e maus passariam e enfrentariam esse dia do Senhor.
dia de juízo. Ninguém poderia escapar. O texto, então, que demonstra claramente isto é o texto de Amós, capítulo 5. Semana passada também falei sobre esse tema. Aí diz o texto, então, de Amós: ai dos que apostam no dia do Senhor. Para que serviria? Que será para vós o dia do Senhor? Será trevas, não luz. É como alguém que foge de um leão e dá com o urso. Entra na casa, apoia a mão e parece que a cobra o morde. E na parede a cobra o morde. Então, esse dia do Senhor, conforme Amós, um dia que ninguém poderia escapar, e que, por isso, todos, obviamente, deveriam estar preparados e cientes de que ele iria acontecer. Seria também esse dia do Senhor, conforme os profetas, um dia de condenação contra os que pecaram. Daí é que será depois desenvolvido, como nós veremos depois, desenvolvida as doutrinas de céu e inferno, que a gente passa a entender, então, esse dia do Senhor como um dia que vai acontecer essa separação, esse julgamento, em que uns serão conduzidos para entrar pela porta da salvação e outros, porque rejeitaram, não entrariam. Juízo, então, lá em Sofonias, já aparece com esse sentido de condenação contra os que pecaram. Obviamente, mesmo os profetas, eles sempre tinham constantes mensagens de conversão. Quer dizer, não é que também só pensavam em condenar, mas incentivavam constantemente o povo à conversão. Aqueles que, mesmo tendo escutado a mensagem de conversão, constante mensagem de conversão, mas permaneciam insistentes no pecado, contra a aliança, esses, então, é que sofreriam diante do juízo do dia do Senhor. O texto de Sofonias mostra também isso. Eis que se aproxima o grande dia do Senhor, um dia de ira, de angústia, de aflição, e daí diz o Senhor: mergulharei os homens na aflição, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Nesse dia, então, de julgamento que aparece no texto dos profetas. Depois, também, em Malaquias, outro texto que já coloca uma simbologia daquilo que aparece um pouco em nossa doutrina, que fica um pouco essa ideia que nós temos de inferno, de purgatório, como um sentido assim de fogo, um lugar como uma fornalha, em um lugar de total desolação e condenação, de morte, tenebroso. Então, as simbologias nos levam a pensar um pouco disso, mas lembrando que a simbologia dos profetas é uma simbologia fazer com que errando, pudessem então se converter, tendo em vista esse ardente como uma forma. Todos que cometem o mal serão como a palha. Meu nome se levantará o sol de justiça. Portanto, o profeta, ele está pensando, está trazendo a mensagem, então, de um ensinamento pedagógico, de a instrução para a comunidade. Dessa forma, os soberbos, os que permanecem no mal, esses, então, são como palha, vão se queimar. Mas aqueles, então, que abrem o coração, que buscam a fidelidade ou se convertem do pecado, esses, então, receberão a luz como o sol de justiça, ao símbolo da salvação. Juízo final também, que aparece ali em Daniel, como juízo que vai discriminar bons e maus. Já nos antecipa, assim, para alguns textos do Evangelho, que fala que, então, que o Filho do Homem virá para julgar os vivos e os mortos e vai fazer a separação
entre bons e maus, como o texto simbolicamente fala, depois dos cabritos, das ovelhas, daqueles, então, que praticaram a justiça, a caridade, e daqueles que não praticaram. O texto de Daniel, então, faz essa discriminação entre bons e maus que aconteceria no juízo final. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, então os filhos do teu povo serão salvos, todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Muitos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Mostra, então, que uma outra dimensão é que a morte não é o fim de tudo. Mesmo após a morte, acontecerá, então, esse julgamento. Alguns despertarão depois da morte, uns para a vida eterna, outros, infelizmente, para a infâmia eterna. Aqueles que se abriram para Deus, para a vida eterna. Aqueles que se recusaram a receber a salvação, a infâmia eterna. O livro, então, sapiencial, vem a confiança na salvação também depois da morte. Salmo 15 mostra também isso, dizendo o Salmo 15, meu coração se alegra e minha alma exulta, meu corpo descansará seguro, porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que o vosso santo conheça a corrupção. É a confiança, então, daquele que coloca toda a sua esperança em Deus, que mesmo tendo morrido, quer dizer, mesmo tendo entrado na região dos mortos, como todos, no entanto, ele então tem a confiança de que não será abandonado na habitação dos mortos. Deus, então, que é misericordioso, que é onipotente, vencedor, então, da morte, esse Deus, então, não vai permitir que o fiel, que aquele que perseverou, conheça a corrupção. A esperança, então, na salvação após a morte. Esse quadro, então, mostra para nós que esse dia será definitivo para a salvação ou para a condenação, enquanto os efeitos de atitude de fidelidade ou infidelidade à aliança. Para alguns, então, a esperança é certa de salvação. Para outros, também há uma esperança ou uma confiança de que, uma vez que não se abriram, mas que permaneceram infiéis, não alcançarão, então, a salvação. Qual é o fim, então, daqueles que só vivem em delícias, diz o Salmo 48. A região dos mortos será sua morada. Deus, porém, livrará minha alma da habitação dos mortos, tomando-a consigo. Nesse ponto, então, para aqueles que permaneceram infiéis, o destino é certo, a região dos mortos. Somente os que foram fiéis é que alcançarão, então, a salvação. Tenhamos em vista que os textos, eles, assim, contemplam já uma realidade após a morte, o que é muito positivo, mas ainda não estão com a teologia clara em relação à ressurreição, à vida eterna, inclusive também com toda essa bondade, compaixão e misericórdia trazida por Jesus. E por isso, para eles, havia uma questão lógica, dentro desse pensamento, uma questão muito lógica. Para aqueles que foram fiéis, a salvação, a esperança na salvação é algo muito certo. Mas para aqueles que se fecharam, para aqueles que foram fiéis, que caíram em idolatria, mesmo recebendo constantes convites à conversão e não se converteram, também para esses a condenação, diante do julgamento, a morte, a escuridão, tudo isso também é certo. As consequências, então, depende
daquilo que a pessoa está assumindo. Ou é fiel, ou é infiel. Para o fiel, uma coisa. Para o infiel, outra coisa. Só no Novo Testamento, nós veremos agora, que com a vinda de Jesus e a sua ressurreição, é que podemos pensar em algo completamente diferente. Até, inclusive, na possibilidade de salvação e com toda, podemos dizer, com toda a iniciativa constante de Deus e de fazer com que aquele que segue Jesus não se perca de modo nenhum. No Novo Testamento é que Deus, então, vai utilizar de diversas formas para ir atrás do pecador e não permitir que ele se condene de modo nenhum. No Antigo Testamento não havia tanta preocupação em relação a isso. A maior preocupação é fazer com que aqueles que estavam sendo fiéis, que permanecessem fiéis e não se deixassem levar pelos caminhos dos maus. Paro neste momento, caso alguém queira fazer alguma pergunta já. Se alguém quiser abrir alguma questão neste momento, só rapidamente, para a gente já entrar no segundo ponto. Alguma coisa? Bem, então sigo, hein? Então sigo. Aí fica aguardando, então, algumas perguntas para o restante, para depois. Sigo, então, aqui. Nós vamos entrar no Novo Testamento, com temas bastante ligados ao Antigo Testamento, no entanto, com muitas coisas mais positivas, e também, assim, com toda a novidade trazida por Jesus, né? Que vão aparecer nos sinóticos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, o evangelho de João também, e um pouquinho de São Paulo. Teriam muitos outros textos aí, das outras cartas, Apocalipse, por exemplo, seria interessante, mas a gente procurou sintetizar um pouco mais, só em alguns textos mesmos, sobre essa temática. No Novo Testamento, escatologia, então, no Novo Testamento. Eu vou ter que voltar, porque eu não sei como é que vai lá até lá. Ô, Jaqueline, está vendo aí? Está vendo? Falta um só. Apareceu? Eu tô vendo. Apareceu? Mas tem que voltar um slide. Ah, Aí. Começou aí, escatologia do Novo Testamento. isso, escatologia do Novo Testamento. Isso aí. Escatologia do Novo Testamento, a gente vai perpassar alguns textos dos evangelhos para mostrar como esse tema aparece. São textos, sobretudo, que aparecem já nos momentos finais, no caso dos sinóticos, repito, Mateus, Marcos e Lucas, são textos que aparecem quase no final desses evangelhos, porque corresponde já a Jesus já na sua fase final, no momento em que está se despedindo, então, dos discípulos. Jesus ou já se preparando para a ascensão, pós-ressurreição, ou então, alguns momentos também que Jesus fala, mas já falando sobre a sua ressurreição, e da ressurreição, então, que também todos estavam convidados com ele a viver. Então, são textos, assim, mais dos momentos finais, então, desses evangelhos. Capítulo 13 do Evangelho de Marcos é um texto que segue uma linha escatológica e que é muito parecida com a apocalíptica, porque não vou aprofundar agora nessa separação, nessa explicação sobre a linguagem apocalíptica e a linguagem escatológica, mas porque é uma escatologia cheia de símbolos.
daquilo que acontecerá, então, nesta glória com a vinda do Senhor. Tema central, então, no Novo Testamento é essa questão do dia do Senhor, que já aparecia nos profetas, porém, com uma novidade. Que dia que é esse dia do Senhor? Para o Novo Testamento, é o dia da vinda de Jesus. Da vinda gloriosa de Jesus. Ou o que nós chamamos também a segunda vinda de Jesus. Aquele dia lá que o profeta falava, dia glorioso, dia da separação, dia do juízo, tudo que eles falavam lá, o Novo Testamento já traz uma nova concepção desse dia. É o dia da vinda de Jesus, onde vai acontecer esse juízo final, esse julgamento. E daí, então, o texto de Marcos 13, diz o seguinte: o Filho do Homem vai voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Aquilo que Deus lá viria, da maneira como viria agora, o Filho do Homem, Jesus, voltará com grande poder e glória. Enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Ficai, no entanto, de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Fala, então, dessa vinda de Jesus, desse julgamento, e dessa separação entre aqueles, reunirá os escolhidos, mas nesse dia, ninguém sabe o dia, nem a hora, ninguém sabe o tempo. Só o Pai sabe. Diz o texto de Marcos que nem o Filho, nem Jesus mesmo sabia. Só o Pai. No entanto, cabe, então, aos cristãos vigiar, estar preparado, de sobreaviso, porque por não saber nem o dia e nem a hora. Mateus também fala desse dia de Jesus, a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem, como um momento, então, que todos vão se reunir diante dele. Todos irão se reunir. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, os anjos vão se reunir junto com ele, se sentará no trono glorioso. Tudo isso, claro, uma linguagem simbólica, de mostrar, assim, a força, o esplendor da glória de Deus. As nações se reunirão diante dele e será uns dos outros, separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, assim, nesse dia do Senhor, a vinda do Filho do Homem, acontecerá também essa separação. O interessante de Mateus, vale muito a pena a gente lembrar, é que esse critério do julgamento, a maneira de nós nos colocarmos diante de Deus, o que vai contar é a acolhida que nós damos, nós damos ou não damos às pessoas. O que conta é isso, a acolhida que nós damos ou não damos. Então, diz o texto de Mateus, o rei que virá nesse dia de julgamento, dirá aos que estão à sua direita, lembrando da questão da imagem, a separação que está fazendo, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Alguns estão à direita, outros estão à esquerda. Tudo isso é uma linguagem simbólica para se entender como seria esse dia do Senhor. Então, à direita, vinde bendito do meu Pai, tomai posse no reino, preparado para vocês, porque tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Enfim, me acolheram. Aqueles que estão à minha esquerda, então, as palavras serão diferentes. Afastai-vos de mim, pecadores, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. O critério, então, que conta nesse dia do julgamento, de acordo com o texto de Mateus, é a acolhida ou não aos mais pequeninos, com os quais o próprio Senhor se identifica. Aí o texto de Mateus que diz, todas as vezes que deixaste de fazer isto a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer, e estes irão para o castigo eterno, o que é? Os que não fizeram, não acolheram, não amaram, não foram caridosos, não ajudaram, não agiram com misericórdia, esses irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna.
Aquela mesma separação que os profetas falaram no dia do Senhor, Mateus também fala dessa separação. Aqui, o que conta agora, então, são gestos de compaixão e misericórdia diante dos mais pequeninos. O texto também de Lucas nos incentiva a vigilância e a perseverança diante dessa possibilidade do dia do Senhor, porque ninguém sabe quando isso vai acontecer. O tempo, vigiai, pois, em todo tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer, e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Se Mateus incentivava, então, a prática da caridade, Lucas incentiva, então, a vigilância, a perseverança e a oração, para estar de pé diante do Filho do Homem, quando ele vier para realizar esse julgamento. João nos coloca dentro de uma terminologia nova sobre essa questão aí do fim dos tempos, bastante importante, que é a questão da vida eterna. O que no Antigo Testamento não aparecia. Falava de ressurreição, falava de vida após a morte, mas não com essa terminologia tão clara em relação ao tema da vida eterna. Capítulo 3 de São João já fala isso. São João fala muitas vezes de vida eterna, mas o capítulo 3 é uma referência importante nessa temática. Diz aí São João, né? Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o Filho para condenar o mundo, mas para salvar. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque por não crer no nome do Filho único de Deus. O critério, então, de São João para se alcançar a vida eterna, para estar com Deus, é o critério, então, de crer ou não crer no Filho do Homem, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que não crê não tem a vida eterna. No entanto, o Pai não quer que ninguém se perca. Deus quer a salvação de todos, que ninguém se perca. Esse é o desejo de Deus. Mesmo capítulo 3 de São João. Diz assim: esta é a vontade daquele que me enviou, que nenhum se perca, mas que todos ressuscitem no último dia. Deus quer a salvação de todos. Daí vem a diferença em que agora se fala como acontece então essa ressurreição. Não sabemos nem o dia e nem a hora, só o Pai sabe, diz o texto do Evangelho de Marcos. No entanto, no Antigo Testamento se fala dessa questão do dia do Senhor, e depois permanecia esta esperança no último dia, seria desse dia de julgamento, em que os bons entrariam para a glória, os maus se condenariam. Mas aparece no Novo Testamento uma questão da ressurreição antecipada. Colocamos entre aspas antecipada. A salvação hoje. Como isso se daria? A fé, então, segundo São João, faz com que a ressurreição já comece a acontecer na vida da pessoa no dia a dia. Para ele, então, a salvação, a ressurreição, não é algo para ser sentido somente no último dia, a partir do julgamento. Mas quem acreditasse em Jesus já experimentaria, mesmo na vida presente, já experimentaria o sentido, a glória, a luz da ressurreição na sua vida. Por isso, alguns textos mostram isso, essa ressurreição já no hoje. Jesus, quando estava conversando com Marta, diante da morte de Lázaro, que depois ele revitalizou, ou ressuscitou, mas a revitalização é um termo mais adequado, Jesus, então, conversa com Marta e disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aí Marta disse para Jesus, eu sei que Lázaro vai ressuscitar na ressurreição que haverá, então, no último dia. Isto é, Lázaro estaria morto,
E depois, então, quando aconteceria o julgamento, Lázaro, então, entraria para a ressurreição, para a vida, depois do último dia, depois do julgamento. Jesus, então, fala para ela: quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Aquele que acredita em Jesus já experimenta, mesmo agora, então, uma vida de ressuscitados. Outro texto também significativo em relação a isto é o texto também que quando o malfeitor, né, um dos ladrões, que foi condenado com Jesus, pede então Jesus: Jesus, lembre-se de mim quando entrares no reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para esse Novo Testamento, então, a ressurreição ela tem um sentido, então, de uma vida presente, de já sentir, enquanto vivemos, mesmo peregrinando neste mundo, de já experimentar, não em plenitude, mas experimentar já um pouquinho da ressurreição que nós encontraremos na glória eterna de Deus. São Paulo, entrando em São Paulo mostra que o fundamento da nossa fé é a ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Todos aqueles que morreram em Cristo também estariam perdidos. A ressurreição, então, é o fundamento da nossa fé. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Mas é interessante a didática de São Paulo para falar sobre a ressurreição. Primeiro, ele fala sobre essa questão de uma ordem cronológica de ressurreição. Alguns vão primeiro. Jesus vai abrindo as portas. E alguns vão entrando primeiro para essa ressurreição. Uma ordem cronológica. Assim como em Adão todos morreram, disse São Paulo, assim em Cristo também todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem. Como primícias, Cristo. Quer dizer, Cristo primeiro. Ele ressuscita e aí abre a fila para aqueles que confiaram nele, que aqueles que também colocaram esperança nele, creram nele, entrem também para a ressurreição. Depois de Cristo, diz São Paulo, em seguida, os que forem de Cristo na ocasião, então, de sua vinda. Daí São Paulo entende que a ressurreição vai acontecendo numa ordem, aos poucos. Alguns vão sendo chamados e acolhidos e recebidos e participando, assim, da glória eterna da ressurreição, aos poucos, depois de Jesus, numa ordem cronológica. E também, como explicar essa questão da ressurreição? O que nós vamos receber ali? Vamos ressuscitar com esse mesmo corpo perecível que nós temos? Ou haverá alguma transformação depois da morte? É um tema bastante difícil de ser explicado, porque esse corpo que nós temos aqui, totalmente corruptível, é sepultado e então, depois perece na morte, na terra. E daí, nós receberemos, então, um outro corpo, nosso corpo será transformado. E aí, algumas teologias que falam que esse corpo acabou, só fica a alma. Tem uma série de interpretações em relação a isto, o que teríamos depois da morte. São Paulo explica, utilizando de certas analogias, falando como uma semente. E aí, um corpo, dizendo que tem um corpo que é terrestre, outro corpo que é celeste, um corpo que é animal, outro corpo que é espiritual, um corpo faz parte deste mundo, outro corpo faz parte do outro mundo, um corpo, então, se corrompe, se destrói, o outro corpo, pelo contrário, o outro corpo, então, ele é imortal, não morre jamais. Então, ele faz essa analogia bastante interessante. Colocando para nós, então, essa questão do corpo celeste e corpo espiritual. O texto, então, aí, de primeira carta aos Coríntios 15, 40 a 55, para a gente, então, ter essa clareza em relação a essa transformação. Depois da morte, segundo a teologia de São Paulo, haverá uma transformação. O corpo, então, será transformado.
receberemos um corpo incorruptível. Não então ressuscitaremos só alma, mas o corpo também será transformado. Teremos um corpo diferente, não esse corpo que morre e se acaba, mas um corpo, um outro corpo, incorruptível. Daí ele fala então, há corpos celestes e corpos terrestres. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e este corpo mortal se revista da imortalidade. Na sua concepção, portanto, a ressurreição é a transformação da mortalidade para a imortalidade, da corruptibilidade para a incorruptibilidade, de uma realidade terrena, animal, para uma situação totalmente celeste e espiritual. Outro tema, a parousia, vinda do Senhor, que aí aparece em Tessalonicenses. Diz o texto, então, de Tessalonicenses, capítulo 4. Quando for dado o sinal, a voz do anjo, som da trombeta, mesmo o Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Faz então a distinção entre aqueles que já morreram, daqueles que estão vivos diante dessa parousia. O termo parousia significa a vinda do Senhor na sua glória. Os mortos, então, aqueles que morreram, ressurgirão primeiro. Os que ainda estiverem vivos, esses serão arrebatados nas nuvens para o encontro, então, com o Senhor. Isso daí, então, é uma forma, um pouco de imagem, de imaginação, por exemplo, de como, então, nós entraremos em comunhão com o Senhor que vem na sua glória. Nessa situação, alguns, então, serão salvos e outros se perderão. Aqueles que viverem consentindo-se no mal, não, então, participarão dessa salvação, conforme o texto de Tessalonicenses. Depois dessa parte, então, bíblica, entramos um pouco na questão de alguns conceitos que aparecem na doutrina da igreja. Conceito de céu. Não descartamos imediatamente a questão de céu como lugar, embora a gente não possa dizer que Deus tem algum lugar, mas para entendermos assim como um espaço celeste, um espaço de glória, em que Deus está junto com os anjos, com os santos, na glória eterna dos céus, como nós falamos. Mateus 5 fala disso, né? Quando a gente faz a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Explicando assim que o espaço de Deus, o lugar de Deus, mas não é uma linguagem humana para nós entendermos essa questão celestial. Só que devemos sempre lembrar que a ideia de lugar, a ideia de tempo, a ideia de espaço é uma ideia deste mundo, não corresponde ao mistério de Deus. Apenas só podemos falar em questão de lugar do ponto de vista humano. Deus não tem lugar, nem tempo. E por isso, é uma maneira da gente entender, mas não explica totalmente. Outra explicação em relação ao céu, que corresponde de uma forma mais profunda e praticamente é o que é mais claro da nossa doutrina católica, é o céu como comunhão com Deus, comunhão na vida divina da Santíssima Trindade, com a Virgem Maria, com os anjos, com todos os bem-aventurados, céu como
um estado de comunhão, de felicidade suprema. É o que fala, então, o Catecismo da Igreja. O céu como comunhão com Deus, com os anjos e santos, na felicidade que não se acaba. Depois, outro tema na doutrina é o tema do purgatório. Um tema antigo, que aparece já apareceu em alguns concílios, lá no ano de 622, 623, concílio de Florença, concílio de Trento, enfim, já aparecia lá de concílios anteriores. Essa ideia da igreja de que chama de purgatório ou purificação, que é completamente distinta da questão da pessoa estar condenada. Quem está no purgatório assim, está no estado de purificação, não está em estado de condenação, mas estado de purificação. Assim a igreja entende. O que significa esse estado? Número 1032 do Catecismo diz: desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico, para que purificados possam chegar à visão beatífica de Deus. Quer dizer, então, desde o início da igreja, a igreja já faz essas orações, esses momentos de lembrança em favor, então, dos defuntos, como sendo essa união. Toda a igreja, ela não é uma igreja apenas terrestre, é uma igreja terrestre e celeste. Nós unimos céu e terra. A igreja, ela vive nessa constante união entre Deus e mundo, mundo e Deus, entre vivos e mortos. E aí, então, nós rezamos em vista da purificação daqueles que ainda não entraram para a glória de Deus, que ainda precisam de alguma purificação, de desapegarem-se de alguma coisa para poderem abraçar, então, a Deus, entrar em comunhão com Ele e contemplá-lo face a face. Daí a importância de fazermos oração também pelos defuntos. Outro tema bastante delicado é a questão do inferno, nesse sentido de condenação final, né? Quer dizer, não houve mais jeito. Claro que isto está dentro da vontade de Deus, né? Quer dizer, não é a vontade de Deus, melhor dizendo, não é a vontade de Deus a condenação de ninguém, mas está dentro do mistério de Deus a questão de saber quem se condenou ou quem se salvou. Nós não podemos fazer esse tipo de julgamento. Nem podemos dizer, fulano de tal vai para o inferno, ou fulano de tal vai para o céu. Nós não sabemos exatamente. O que nós vemos é só aparência. Deus é que vê o coração. O homem, então, que teceu a sua história, construiu a sua história, com contínuas negações, recusa da graça, enfim, com diversas coisas, e aí, então, faz essa rejeição absoluta de permanecer distante de Deus, mesmo, então, com as possibilidades que Deus dá, inclusive após a morte, ele, então, opta por esta condenação. O livro do Catecismo, então, nos fala sobre isso, dizendo que morrer em pecado mortal, sem o arrependimento, sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. É este o estado de autoexclusão definida da comunhão com Deus, que se designa pela palavra inferno. Isto é, a autoexclusão que a pessoa faz, definitiva, inclusive, em relação à comunhão com Deus. Podemos dizer que não é a questão simplesmente de um determinado pecado que a pessoa está cometendo que vai para o inferno. É a recusa total que a pessoa faz em relação à salvação que Deus quer oferecer. Inclusive, a oportunidade de fazer isso após a morte, que nós sabemos e acreditamos que há, então, esse julgamento dos vivos e dos mortos. Mesmo ali,
nessa última possibilidade, a pessoa, então, se recusa a participar da comunhão com Deus, aí é que ela opta por aquilo que nós chamamos de inferno, que corresponde à total separação de Deus. Mas a morte, então, para nós cristãos, ela tem um sentido bem positivo, não é algo assombroso, algo, então, diante do qual nós devemos temer. Pelo contrário, em Jesus Cristo, a morte assumiu um sentido completamente diferente e cheio de esperança para nós. Quem na fé morre dentro da morte de Cristo está destinado a ir com ele além da morte no Espírito para o Pai. Nas palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que diz assim: se morremos com Cristo, temos a certeza de que também viveremos com ele. Quer dizer, aqueles que morrem com Cristo, confiando em Cristo, colocando toda a sua esperança em Cristo e também buscando praticar os ensinamentos de Cristo, podem ter a certeza de que também viverão com ele. Cristo nos dá um grande sentido para, inclusive, não somente para a vida, mas também para a morte. Ela não é mais o fim, não tem mais a última palavra. Em Cristo Jesus, a morte é uma passagem que nós enfrentaremos, mas que, se estivermos unidos a Ele, é só uma passagem em vista de uma vida muito mais abençoada e feliz junto a Deus, em plena comunhão com Ele. Assim concluímos. E aí, se alguém tiver alguma palavra em relação a todos esses temas. Frei? Sim. Eu queria, eu acho que eu perdi um pouquinho, sobre corpo incorruptível. Eu acho que eu não peguei assim, muito, assim, como eu poderia explicar um corpo corruptível e corpo incorruptível, essa diferença aí. Sim, só para lembrar. O que significa, mas... Tá. Só para lembrar a citação, que depois vocês podem aprofundar bem na citação de São Paulo. Citação de São Paulo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E os versículos de 40 a 55. Um texto longo, que São Paulo explica o inexplicável, né? Podemos dizer assim. Explica o inexplicável. Quer dizer, ele traz uma forma pedagógica dele entender e procurar fazer as pessoas entenderem o que nós, então, receberíamos, como nós estaríamos, de que forma estaríamos diante do Senhor, diante da glória celeste. Nós temos diversas explicações para isso. Durante muito tempo, inclusive na Igreja Católica, se falou, então, o corpo é uma coisa da terra, se acabou, não há mais o que fazer, o que a gente vai estar lá? Vamos estar lá somente a alma. De Deus, somente a alma como algo espiritual, então o nosso ser lá na glória é só alma. Inclusive isso gerou uma série de problemas, que aí trouxe aquela ideia de que tem alma aí girando pelo mundo, alma penada e tudo, né? Quer dizer, parece que tem alma vagando aí por aí, sozinha, sem corpo, sem nada, uma alma perdida. Alma penada, alma perdida, enfim. Gera uma série de problemas, essa ideia de alma sozinha, né, girando por aí. São Paulo, então, para ele, não tem essa questão de alma sozinha. Para ele, então, existe uma unidade no ser humano que corresponde ao ser humano mesmo. Não tem como dizer que o ser humano é só corpo, ou o ser humano é só alma. O ser humano, ele é o seu corpo, ele
em um determinado momento, o corpo pode ser separado da alma e acabou. Mas como, então, entender também que se esse corpo ficou aqui na Terra, como falar de corpo depois? Quer dizer, então ele pega uma outra situação para dizer, não, o ser humano ele é composto de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte. Quer dizer, o que ressuscita não é a alma, o que ressuscita é o homem, a pessoa, que é composta de corpo e alma. Mas esse corpo morre, este corpo acaba. Então ele fala, então, já que o ser humano é composto de corpo e alma, e esse corpo se acaba aqui, então Deus vai nos conceder um outro corpo, para sermos ser humano também lá diante da glória. Porque senão lá... E esse é o corpo incorruptível? Então é isso que ele explica. Então, que nós, então, como somos corpo e alma aqui na Terra, também seremos corpo e alma na glória, só que não mais esse corpo. Um corpo que é incorruptível, um corpo imortal. Porque, senão, então, o que vai ressuscitar? Se for só a alma, então não é o ser humano. O ser humano não é só a alma. Ô, Frei, se for só o corpo, não seria o ser humano, porque o ser humano também não é só corpo. só para contribuir aí, entendi. eu creio em Deus Pai na ressurreição da carne, fala lá claro. Sim. Então. Que é esse sentido da transformação de São Paulo. Não é essa carne que perece, que é enterrada, mas esse sentido de carne que São Paulo tem, que é um termo grego que ele pega, que não significa essa carne nossa aqui, essa que tem o sentido de corpo. É que eu creio, se ele falasse assim, ressurreição da carne, ressurreição do corpo, tudo é um problema. Tudo daria problema. Mas o sentido de carne que o creio utiliza é o sentido não desse perecível de carne que nós falamos, mas o sentido global de corpo. Ressurreição como transformação do corpo, que é, então, o ser humano. Não exatamente algo como se fosse uma parte separada. Por isso, então, que não é, na verdade, não é assim correto, embora também quem quiser dizer, mesmo entendendo o que quer dizer, quando nós rezamos, por exemplo, vamos rezar pela alma de fulano de tal. Não está só a alma lá. Está um corpo diferente desse, mas não é só a alma que está lá ou no purgatório, ou que está no céu, enfim. Mas não é só a alma não é o ser humano. O ser humano é corpo e alma. Enquanto está aqui na Terra, corpo perecível e alma incorruptível, quer dizer, a alma espiritual. Mas na glória, um outro corpo imortal também com alma. Ô, Frei, o senhor falou que a gente vive desde essa caminhada da gente vivendo a ressurreição. Sim. De um fato que aconteceu ontem, enfim, e me vem muita dúvida em relação a isso, de uma pessoa que vivia muito a presença de Deus na sua vida, e a gente acredita que num desespero ela tirou a própria vida. Sim. E no último momento, a última mensagem que ela deixou para as filhas foi que elas nunca culpassem a Deus, que ele era maravilhoso e que continuaria sendo sempre maravilhoso. Que lugar ela já vai direto por ter cometido esse pecado tão mortal, né? Tirar sua própria vida. E o senhor falou, vamos rezar pelas pessoas que estão no purgatório, que é importante.
eu fico um pouco na dúvida, até hoje, eu passei o dia, a gente fica sem saber, assim, de que forma, né? E eu acredito na misericórdia de Deus, acredito nela ter feito isso por um desespero, por uma situação que a gente ainda não consegue entender. Mas, o senhor falando toda essa caminhada, me veio muita dúvida quanto a isso. Eu fiquei durante o dia hoje com muita dúvida. Uhum. Bom, a fé e a teologia, elas acompanham também a evolução histórica e cultural. Uhum. Por exemplo, se fosse perguntar, se nós estivéssemos na Idade Média, essa pessoa estaria no inferno. Uhum. Porque era a concepção cultural que se tinha da época. Toda pessoa que atentou contra a própria vida, suicidou, esta pessoa, então, na concepção medieval, até a Idade Média, essa pessoa, então, estaria imediatamente condenada. Quer dizer, porque ela foi um ato de total recusa ao maior dom de Deus, que é a vida. Que é a vida. E daí, então, não haveria o que fazer mais para ela. Por isso, inclusive, não se rezava as exéquias em relação a uma pessoa como esta, e não se oferecia sufrágio para uma pessoa como essa. Sufrágio que são as celebrações, as missas, as orações, que são chamadas na igreja de sufrágios em relação aos defuntos. Então, não se oferecia, era inclusive proibido se oferecer. Até mesmo não podia sepultar essa pessoa em cemitérios cristãos, porque estava totalmente, ela se excluiu ali da possibilidade de salvação. Isso é uma concepção teológica de períodos anteriores, Idade Média, em que não se tinha, então, um conhecimento a partir de base de outras ciências, de uma ciência, assim, que envolve a questão de angústia, depressão, dificuldade de enfrentar sofrimentos, perdas, coisas interiores difíceis de lutar, e que leva a pessoa, então, a ter dificuldades até mesmo em relação à fé. Quando, no período moderno, a igreja, então, passa a considerar esses outros elementos existenciais da vida de uma pessoa, então também passa a repensar digamos, essa misericórdia de Deus em relação a essas situações. Dessa forma... E conta também como foi a vida dela, né? No caso. Tudo. Passa a avaliar todos esses aspectos. Dessa forma, então, hoje nós entendemos claramente que uma pessoa que atenta contra a própria vida, obviamente, comete um pecado grave, pecado mortal, mas que Deus, mesmo após, então, essa morte, no mistério dele, que nós desconhecemos, mesmo assim, aquela pessoa ainda pode entrar na glória dele. Se aquela pessoa, que naquele momento do julgamento, por exemplo, que seria o momento mais definitivo, se aquela pessoa ela não recusar definitivamente a estar com ele, mesmo que aqui tenha cometido um ato tão grave como esse. Por isso é que nós rezamos por essa pessoa, para que, mesmo tendo cometido um ato mortal, que ela não recuse definitivamente a Deus a entrar na sua glória. Entendido. Obrigada. Frei, Oi. eu queria fazer uma pergunta assim, genérica. Sim. O senhor colocou com muita propriedade aí as várias abordagens dos textos bíblicos, primeiro no Antigo Testamento, depois no Novo, a respeito vamos dizer, o que acontece após a morte, né? Sim. Tem várias teorias, né? Várias. Várias. Lá no Antigo Testamento tem gente que achava que não tinha vida depois da morte, depois outros achavam, aquela dúvida toda, e agora no Novo Testamento ainda continuam dúvidas, né? Mesmo Jesus mostrando que ele ressuscitou, né? Dando a grande prova aí, ele mesmo,
mas tem afirmações que dizem que você já começa a viver a outra vida já em vida, ou a outra vida já, ou outra só após a vida, ou na segunda vinda de Jesus. Aí eu Sim. pergunto ao senhor, o que nós falamos? Existe um dogma da igreja sobre isso, uma coisa fechada? Ou se alguém me perguntar, eu vou ter que dar essas versões todas? Não, Quando alguém te pergunta, padre, como é que é depois da vida? Para sintetizar isso tudo, existe uma síntese ou não existe uma síntese? Não, o que é claro para nós, o que é claro, inclusive, no Novo Testamento, já como superação do Antigo Testamento, Sim. é que há ressurreição dos mortos, porque Cristo ressuscitou. Isso não temos dúvida. Isso não temos dúvida. Como só surge alguma dúvida em relação a como e quando é esta ressurreição. Ok. Porque daí envolve já parte já doutrinária, mais teorias. Sim. Porque já é uma questão assim que já não está na nossa possibilidade de uma total explicação. Já é uma questão mais de fé no que a igreja está dizendo. Quer dizer, a igreja diz, temos um ponto claro, um ponto-chave do qual ninguém se discute. Bem, há ressurreição porque Cristo ressuscitou. Agora, como e quando? Como e quando vai acontecer esta ressurreição, isto é, já é uma questão após a morte. E por isso, ali já entra dentro desse mistério divino, não é algo assim tão fácil de ser explicado. Então não existe uma posição fechada da igreja em relação a isso. É assim e ponto. Não, né? Não existe posição totalmente fechada em relação a isso, embora nós podemos sempre dizer, a partir então dos textos bíblicos, inclusive textos dos evangelhos, que aquilo que nós fazemos aqui, as atitudes que nós temos, é isso que faz, então, diferença em relação a esse juízo que vai acontecer. Também não temos dúvida em relação a um juízo que vai acontecer. O que vai contar diante desse juízo é aquilo que nós fazemos ou não fazemos aqui. Mas, é claro que ninguém pode fazer, está no coração de Deus para dizer, esses foram bons e esses foram ruins. Sim. Então, mas uma mescla ali de São Mateus, né? Isso. Que fala do comportamento com o próximo, e com São Lucas, que já fala do seu comportamento de vigilância e perseverança, não é isso? Sim, isso. Vigilância, perseverança, oração, solidariedade, sobretudo o amor ao próximo, são elementos que são, para a fé cristã, fundamentais para nós nos apresentarmos no juízo diante de Jesus que vem na sua glória, e que é certo que vem, isso não tem dúvida no Novo Testamento e na doutrina, é certo que vem, mas então, os próprios textos nos mostram alguns caminhos para nós estarmos preparados diante desse julgamento, para não nos apresentarmos totalmente vazios em relação a esse julgamento. Agora, o critério de dizer vai ser salvo porque fez isto, ou não vai ser salvo porque não fez isto, não está na autoridade da igreja dizer. Frei, a questão assim, das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, elas nos garantiriam também a vida eterna? Não, nada é garantia de vida eterna, como nada é garantia de condenação. O que nós temos que fazer é acolher, então, os ensinamentos que nós temos para nos apresentarmos bem diante do julgamento. E como nós, a gente ir, por exemplo, diante de alguém, de pedir, então, pedir perdão, pedir desculpa a alguém por alguma coisa. Ninguém sabe que a reação que aquela pessoa possa ter. Pode ser que aquela pessoa, então, ela tenha uma reação diferente, completamente diferente daquilo que você está imaginando.
Só que, é claro, nós, então, acreditamos piamente que a justiça divina se expressa através da sua misericórdia. Daí, então, que toda possível condenação nunca é por vontade divina. É sempre, só é possível alguém não se salvar, se perder totalmente, se aquela pessoa já vai diante do Senhor dizendo, eu não quero ser salvo. Porque, assim, Então, tem que querer muito, né, Fred? Se aquela pessoa dizer assim, tiver assim, eu cometi um pecado gravíssimo, um pecado mortal e tudo, mas mesmo que eu tenha feito isso, eu desejo estar em comunhão com o Senhor. É claro que essa pessoa carrega dentro de si algo extremamente positivo. Agora, se aquela... Só a recusa total e livre daquela pessoa que faz com que ela se afaste de Deus. Deus nunca quer se afastar dela, aquela pessoa. Hein, Frei? Na catequese infantil, a gente tem... As crianças questionam muito, né, esse pós-morte aí. O que vai acontecer, como é que é? Alguns, pela família não saber mesmo nada, né, a gente vê muitas crianças que têm, assim, zero noção disso, quanto por serem questionadores, né? A criança está sempre perguntando muito. Então, se eu chegar para eles e disser que Jesus veio para nos salvar, quando eu digo para eles que a salvação é um presente que a gente ganha, e que para eu mantê-la, é só eu seguir os ensinamentos, que aí vem a oração, vem, né, a caridade, a fé, a esperança, vem tudo isso, né, que foi colocado, e isso está certo, então. Porque, assim, para a criança, quando você pensa em passar isso para uma criança pequenininha que chega para você, já perguntaram, quem então se suicida vai para o inferno, entendeu? Assim, eles são muito, o preto e o branco, né? Eles não têm o meio termo ali, eles são muito diretos. Quando eu digo, então, que Jesus veio para nos salvar, que quando ele passou por todo aquele processo de sofrimento, ele nos deu a salvação. E se eu me mantiver na linha, cumprindo os mandamentos de Deus, sendo uma boa pessoa, eu garanto a minha salvação. Sim, mas a questão é que nós temos uma concepção de que de que tudo se resolve na vida e depois da morte não há mais nada o que fazer. Para Deus, essa questão de morte não é o que funciona para Deus, porque é só a questão dessa morte como algo definitivo só corresponde à coisa da terra. Quer dizer, que uma pessoa, então, como há julgamento mesmo após a morte, quer dizer, a nossa fé diz isso, mesmo após a morte, há julgamento, haverá o julgamento dos vivos e dos mortos. Quer dizer, mesmo aquela pessoa que morreu, então, aí morreu em estado de pecado, talvez, no caso que a gente está falando aí, aquele que suicidou, embora dizer que aquela pessoa morreu em estado de pecado, isso é uma questão muito íntima, que só Deus sabe, mas se aquela pessoa, então, recusou estar em estado de pecado e morreu nessa situação, de um pecado, assim, visível, todo mundo acha, está em pecado, morreu. No entanto, mesmo após a morte, ainda há o julgamento divino. Quer dizer, aquela pessoa, ela pode ainda, então, alcançar a comunhão com Deus, mesmo que durante a vida tenha se fechado a isso. Deus, ele tem essa ampliação, digamos assim, muito maior que a nossa. Todo julgamento nosso corresponde a essa vida terrena. Para Deus, não. O julgamento vai além dessa vida terrena. Frei, uma dúvida. O senhor disse que quem morre já em Cristo, já imediatamente vai fazer parte da sua glória, certo? Então, nesse raciocínio, a pessoa que morre, ela já é imediatamente julgada? O julgamento para aquela pessoa já acontece no momento que ela morre? Não, para a igreja, todos nós teremos que nos apresentar diante do juízo, diante do julgamento, do dia do Senhor, da vinda do Senhor em sua glória.
Aqueles que morreram em Cristo, que adormeceram em Cristo, esses, então, não estão, estão ainda em comunhão com Ele. Quer dizer, viveram em comunhão com Ele, esperaram nele, têm toda a fé nele, estão em comunhão com Ele. Embora depois, então, embora haverá esse julgamento, conforme a igreja, haverá esse julgamento, para confirmar essa comunhão, e eles, então, viver plenamente. E então, aquele... o momento do julgamento vai ser um único momento para todos. Não vão ser julgamentos, conforme vai morrendo, vai sendo julgado, não. Vai ser um julgamento, um juízo final mesmo, né? A parousia, é isso. A parousia é um único juízo, né? É a vinda do Senhor para fazer esse julgamento para todos. Aqueles, então, que morreram em Cristo, estão em comunhão com Ele. Estão em comunhão com Ele, e por isso não estão naquele outro situação que é de purgatório, que está ainda esperando, ainda desapegando de determinadas coisas para poder viver numa maior comunhão com Ele. Ou aqueles que se fecharam para Ele, que se perderam. Agora, então, no julgamento, aqueles, então, que viveram em Cristo, se confirmará, então, como aqueles, permaneçam comigo para sempre. E aqueles que estão em estado ainda intermediário aí de purificação, se purificaram, também vão se reunir juntamente com o Senhor. E aqueles que, infelizmente, talvez mesmo assim se recusaram, vão então, por livre, espontânea vontade, se separar dele. Tudo isso nesse julgamento. Mas quem, então, morreu em Cristo está descansando, não está mais se purificando. Entendi. Bem, bom, vamos concluir, então, né? Concluir, então, a nossa fala, já estamos 9 e pouco. Agradeço, então, a todos que participaram. São temas difíceis, são temas, assim, que merecem constantemente estudos. A gente pegou parte bíblica e pegou alguns textos do catecismo, mas tem muita coisa aí para trás, né? A gente só pegou alguns pontos para ser mais objetivos. Bom, vamos pedir, então, a proteção de Deus, nosso Pai, o nosso Pai que está nos céus, como a gente fala, né? Para que Ele nos acompanhe aqui na Terra, até que nós possamos estar em comunhão com Ele, plena com Ele, que é, então, aquilo que nós chamamos de céu. Ô, Frei, antes de você encerrar, eu só queria agradecer o senhor, né, por essa disponibilidade de fornecer essa informação para a gente. Jesus Cristo é muito grande. Opa, tem gente com o microfone aberto. Só para te agradecer mesmo, que a gente pôde trazer os conteúdos da catequese infantil. Sim. E aí fazer essa comunhão, né, de formação, esse momento de formação comunitário aí, né? Acho que foi de grande proveito. Foram 2 dias, acho que bem ricos, né? É um tema bem profundo, escatologia. Acho que o senhor conseguiu até essa formação superou até as minhas expectativas, que o senhor falou que não era um tema que o senhor dominava e acabou dando uma formação bem rica para a gente, né? Então, eu queria só agradecer a participação de todo mundo também, nesses 2 dias aí. E a gente, uma outra vez, espera que seja presencial, né? Muito bem, eu também espero. Tá certo. Eu que agradeço, então, Jaqueline, pelo convite. Espero que tenha colaborado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor esteja conosco, Ele está. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo.
Amém. 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 Fique com Deus, muito obrigado. Deus abençoe. Vamos tentar tirar uma foto de todo mundo. Boa noite. Como é que é? Tentar tirar uma foto de todo mundo. Não aparece, hein? Será que não consegue, não? Não sei. vai fazendo aí. Ver todo mundo. Vai fazendo aí. Peraí, deixa eu ver se vai... Abre o vídeo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aparecer todo mundo.